noite, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz e alegria para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? É uma terça-feira de paz e alegria. E hoje a meteorologia está prevendo chuvas para mais tarde, né? E graças a Deus tem chovido nesse mês de outubro, né? Oxalá que o mês de novembro também tenhamos as chuvas em abundância em toda Minas Gerais, para podermos recuperar a nossa lavoura, recuperar as nossas lagoas, né? Os nossos reservatórios de água para beber, reservatório para gerar energia. Nós precisamos de chuva, precisamos de água. Isso é muito importante. Pois é, o Brasil assistiu, né? E aqueles que gostam de assistir a live do presidente Jair Bolsonaro, assistiu meio assim, sem explicação, sem saber o que falar, daquela live do presidente Bolsonaro mostrando que uma fake news, né, da Inglaterra de que quem toma vacina está perigando, pode pegar a AIDS. Uma coisa que inconsequente, que não podia nunca ser falado por um presidente da República, até porque é um fake news, né, da Inglaterra. E aí eu fico imaginando, o presidente Bolsonaro, ele tem um Ministério da Saúde com todos os seus departamentos, né? Ele pode dar uma grande assessoria, né? Ele tem a Anvisa, que é uma entidade de muito respeito, né? Em todo o país. Quer dizer, antes de falar qualquer bobagem, o cara podia consultar o seu ministro da Saúde, a Anvisa, né? A ciência, para poder falar uma besteira dessa, não é verdade? Aí, o que acontece? Ele fala uma coisa dessa, aí o mercado fica nervoso, o tal mercado fica nervoso, né? E aí o dólar aumenta, aí tudo que você vai comprar aumenta porque o dólar aumentou. É um negócio difícil, né? Quer dizer, quando a gente se esperava que o presidente ia ficar caladinho a partir de agora para não prejudicar mais a economia do país, ele vem com essa. Mas vou cantar aquela música para vocês. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Há 80 anos no mercado. São antissépticas das vias urinárias, né? Agora, se persistirem os sintomas, você deve procurar um médico. Pílulas de Lucem. O gás de cozinha, item considerado de primeira necessidade, vem acumulando altas neste ano. A alta nos preços puxados pelo dólar, olha aí, vem chamando a atenção do consumidor, que já está pagando, gente, R$ 135 por um botijão. O repórter Leonardo Apolinário tem informações a respeito. Leonardo? O preço do gás de cozinha continua subindo e dificultando a vida dos brasileiros. Somente aí no último mês, nós tivemos aí no botijão entregue de 13 quilos um aumento de 4,59%, que equivale a R$ 4,91, quase R$ 5. O preço médio, que era R$ 106,89 há um mês atrás, passou agora para R$ 111,80, um aumento bem considerável e bem pesado. De janeiro a outubro, a alta foi de quase 32%, para ser mais exato, 31,82%, o que equivale a R$ 27. O preço médio, que era R$ 84,81, passando agora para R$ 111,80, é um aumento bem considerável de R$ 27. Quando é buscado no próprio local, né, na própria distribuidora, o preço médio também subiu 4,39%, ou R$ 4,34. O preço médio, que era R$ 98, passou agora para R$ 103. De janeiro até agora, é um aumento acumulado de 32,60%. O botijão, quando era buscado dentro do estabelecimento, ele custava em média R$ 77, passando agora para R$ 103, é um aumento de R$ 25,37. O preço médio do cilindro de 45 quilos subiu R$ 68 desde o início do ano e está custando em média R$ 410. Os motivos do reajuste são a alta do dólar e a política de preços da Petrobras. Hoje a variação de preços de um botijão, quando ele é entregue no próprio bairro,
pode custar de R$ 100 até R$ 135, uma diferença de 35%. Já quando ele é buscado, ele é um pouquinho mais barato, de R$ 95 até R$ 135 também. Tem uma variação até maior, de 42%. O cilindro entregue é de R$ 350 até R$ 540 um cilindro de 45 quilos, uma diferença de 54%, que preocupa muito, principalmente os donos de restaurantes, condomínios, que acabam aumentando a taxa de condomínio também, consequentemente. Por isso que pesquisar é preciso e tentar economizar o máximo também que der para cada família economizar, porque a gente sabe que é um item de primeira necessidade. É difícil, né? Por isso que eu estava falando aqui agora, né? Cada vez que o presidente abre a boca e abre a boca, né, numa situação como essa de fazer relação da vacina com a AIDS, né? Cada vez que abre a boca, as coisas pioram mais, infelizmente, né? E aí está o preço do gás, né? Eu lembro que eu era garoto, né? E buscava gás lá em casa, assim, era com um pau de vassoura, né? Você colocava aquilo, um carregava de um lado, carregava do outro, ia buscar o gás lá no depósito. Andava para servir, né? Porque era mais barato comprar o gás no depósito do que receber o gás antigamente entregue, né, com o caminhão. Hoje as pessoas recebem o gás em casa na moto, né? Hoje não passa mais aquele caminhão que passava nos dias certos e etc. Olha, vamos cantar aquela musiquinha da Auricedina? Ei, beleza, essa musiquinha tem anos. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. A Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estão em vigor, desde o dia 1º de setembro, as novas regras para as contratações de seguro de veículos. Com as mudanças, o acesso ao serviço tende a pesar, né, menos no bolso do consumidor, abrindo oportunidades para mais pessoas que possam adquirir o seguro. A reportagem é da Ana Elisiário. Ana. Com o número de veículos aumentando a cada ano, os acidentes também têm uma crescente. Às vezes, é só um esbarrão. Em outras, uma batida mais forte. Estima-se que atualmente 49 milhões de carros circulam no Brasil sem seguro. Cerca de 67% da frota com até 10 anos de fabricação. O preço é um impeditivo, mas uma nova regra que entrou em vigor em setembro deve ajudar a adquirir uma apólice. A grande vantagem é que agora o cliente vai conseguir contratar a cobertura de forma parcial, escolhendo o serviço ou a proteção que ele deseja, né? Então, se hoje ele deseja fazer um seguro roubo e furto só, que algumas seguradoras já trabalhavam, ele consegue. Se ele quiser fazer uma cobertura parcial de retrovisores e lanterna, ele consegue. Dá para adequar qualquer produto à necessidade de cada cliente. O cliente poderá escolher se quer um seguro só para o caso de furto ou roubo, por exemplo, se quer ter garantia apenas da lataria ou do vidro. Cristiane sempre teve seguro e aprovou a mudança. Eu, por exemplo, eu poderia fazer um seguro. Eu só utilizei até hoje para vidros e faróis. Eu faria vidros e faróis e furto e roubo. Acabou. Né? Então, eu acho que isso ficaria mais interessante. Outra alteração diz respeito ao objeto do seguro. Até então, o veículo ficava protegido. Agora, o seguro pode ser feito sobre o motorista. Para quem particularmente compartilha carro entre família, alguma coisa do tipo, e principalmente para os motoristas de aplicativo, vai ser um grande diferencial esse tipo de contratação. Acho excelente. Por exemplo, esse ano eu troquei de carro e eu tinha feito um seguro anterior no meu antigo veículo. E aí acabou que eu pedi o ressarcimento, sabe? E fiz um seguro novo. Então, assim, você acaba perdendo muita coisa, né? Às vezes, não... E aí você segurando a pessoa, fica mais fácil, né? A novidade poderá ser aplicada em caso de contratação ou renovação de seguro. Ainda não é possível saber o impacto financeiro que o condutor pode ter, mas a mudança tende a mexer no mercado. A gente consegue chegar no maior número de clientes, né, visto que no primeiro semestre desse ano o mercado do seguro automotivo
ele cresceu demais, a gente percebe que ele consegue duplicar ou triplicar até o final do ano, até dezembro de 2021. E para o cliente especificamente, ele vai conseguir contratar uma cobertura da forma que ele deseja, né, num custo que ele deseja e com o serviço que ele deseja. Pois é, o repórter aí foi o André Cristino, não foi a Ana Elisiário. Agora, uma entrevista muito interessante e importante para vocês. Vocês se lembram quando a Mendes Júnior foi a empreiteira brasileira que foi construir estradas e muita coisa no Iraque? Vocês se lembram? Pois é. E lá estava, né, como assessor jurídico da empresa, o nosso querido Márcio Valadares Vasconcelos, advogado, né, e hoje também escritor, né, porque ele que viveu momentos difíceis lá no Iraque, quando houve a guerra do Iraque, né, e que os brasileiros estavam lá, tinham que vir embora. Não esqueça aqui da figura do nosso embaixador, o embaixador mineiro, né, o nosso querido, eu estou esquecendo o nome dele aqui, o Paulo Tarso Flecha de Lima. Paulo Tarso Flecha de Lima, que foi o homem que negociou a vida dos brasileiros. E o nosso doutor Márcio Valadares Vasconcelos estava lá, né, e depois coletou tudo aquilo que ele passou e colocou num livro. É isso aí. É isso aí, assim. Muito bem. Então, bom dia, amiga, bom dia, irmão. Então, cá estou, aqui agora com a Cirandão. Pois é, beleza. Mas então, como é que foi essa história de participar desse momento difícil lá no Iraque? São muitos brasileiros, mas acho que o senhor é o único que se destacou escrevendo a história de quem ficou no Iraque e passou aqueles momentos, aquelas agruras lá da guerra do Iraque. Muito bem, foram 11 anos assim, entre a primeira ida e a última volta. Quando havia o recrudescimento da guerra, quando havia riscos para justamente funcionários da empresa, nós voltávamos ao Brasil, às vezes por 1 mês, 2 meses, e depois éramos reconvocados, tal qual um soldado que parte para a guerra, mas a guerra da construção civil, em que o Brasil se destacava naquela época. Né? Verdade. Então foram 11 anos entre a primeira ida e a última volta, o que realmente serviu para que eu fosse anotando algumas memórias e posteriormente transformando-as em contos. Eu costumo dizer que o Para Sempre Bagdá, com que eu gostaria de te presentear... Para Sempre Bagdá. Memórias Vivas de um Tempo de Guerra. Memórias Vivas de um Tempo de Guerra, tá aí. Ó. É um livro de memórias e contos, eu diria um misto de ficção e não ficção, de memórias que lembram contos e contos que parecem memórias. Em síntese, é isso aí. Para Sempre Bagdá, Memórias Vivas de um Tempo de Guerra. Muito bem. E foi um negócio feio, né, naquela época, né? Aliás, dizem que as obras feitas lá pela Mendes Júnior, depois elas ficaram prejudicadas com a guerra. O que aconteceu é que uma das grandes obras, que foi a ferrovia Bagdá-Alcaima-Kashat, uma das maiores obras do mundo, então, naquela época, né? É a maior obra de engenharia considerada a adjudicação uma única empresa, exceto os consórcios, né? Ela foi concluída com sucesso e havia duas outras grandes obras, a Expressway número 1, né, com vários trechos concedidos a diversas empresas estrangeiras. Ela foi quase toda concluída e uma obra do sifão, que seria como se fosse uma casa de máquinas e uma invertida, né, o bombeamento das águas salinas, né, do deserto, para não deixar contaminar o rio e jogar num lago salgado. Essa obra foi toda, por falta de bombeamento, inundada e, posteriormente, os acampamentos foram invadidos pelos curdos e destruídos, né, lamentavelmente. Mas isso já havia, justamente por resoluções da ONU, já havia sido decretado aí o embargo ao Iraque, né? E, lamentavelmente, é uma longa história, mas o Tesouro Nacional teve que arcar com o prejuízo. Pois é, e teve um problema muito grave naquela época também, porque eu lembro que isso foi estourar no governo Sarney, sei lá, que a Mendes Júnior, né,
teve que fazer poupudos empréstimos aqui no Brasil para dar conta do serviço que ela pegou lá. E o governo brasileiro estimulava, peça o empréstimo que eu te garanto. E foi pedindo empréstimo para resolver, porque o governo tinha um problema de câmbio, né? Com o Iraque pagava, mas o dinheiro entrava no cofre brasileiro em dólar. Isso. De excelente pagador, na época do petrodólar, um dos melhores pagadores do mundo, o Iraque saiu de 60 bilhões de reservas em pouco tempo, devido à guerra e à compra dos mísseis e de todos os equipamentos militares, né, a indústria bélica, para uma dívida de igual valor, uma dívida externa de igual valor. Nesse momento de crise, quando tudo ficou parado, as obras precisavam de continuar, e se fez um chamado Barter Agreement, pelo qual o governo iraquiano pagava todos os serviços e produtos exportados pelo Brasil, né, e por carregamentos de petróleo. E aqui chegavam o carregamento de petróleo e a Petrobras fazia a divisão do quinhão que cabia a cada empresa prestadora ou fornecedora de serviços. Né? E o interessante é que naquela época, Mendes Júnior teve que montar quase que um Brasil dentro do Iraque, porque tinha professores que ensinar, as pessoas foram com famílias, tinha que ensinar a escola, tinha que ter escola, né? Eu lembro que tem algumas amigas aqui que foram para lecionar no Iraque, né? Lecionar português no Iraque, lecionar para os brasileirinhos que estavam lá, né? Isso. O nosso acampamento central da ferrovia, que era no quilômetro 15, na cidade de Al-Baghdad, onde muitos brasileiros nasceram, foi o primeiro hospital com CTI monitorizado do Iraque, né? Inclusive, 2 dos meus filhos ali nasceram, né? Nasceram lá? Eles são, diria um primo com um tom de blague, que eles eram brasileiros do Iraque e iraquianos de Araque. Né? Porque a nacionalidade se determina pelo ius sanguinis, né? Que você tem que ser filho de árabe para ser iraquiano. Pois é. E do homem árabe, da mulher não vale. O nosso entrevistado, o nosso querido Dr. Márcio Valadares Vasconcelos, tem uma outra coisa muito importante na sua família, porque ele é sobrinho do nosso governador, Benedito Valadares. Isso. Né? O senhor também é de Pará de Minas? Não, minha família é de Papagaios. É Papagaio. É a capital mundial do Ardósia. Da né? Ardósia. Conheço lá Papagaio, né? Perfeito. Conheço lá. O meu médico, o cardiologista, é lá de Papagaios. Perfeito. Perfeito. Realmente, o Benedito era meu tio-avô, né? Ele era... Tio do seu pai? Tio do meu pai. A irmã dele, Domitila, era mãe do meu pai. E aí, daí esse parentesco, né? É verdade. Foi uma grande figura da política mineira, né? Das grandes figuras da política mineira, né? Na época de grandes homens públicos, né? Homens públicos, homens que... Por excelência. Por excelência, né? Eu fico vendo aqui como nós tínhamos homens públicos de excelência, né? Nós falamos aqui hoje, contamos a história não só do Benedito, mas também do Gustavo Capanema, né? Juscelino, Pedro Aleixo, Alckmin. São pessoas... Eu lembro que o Pedro Aleixo, o único bem que ele tinha, uma casa ali no bairro de Lourdes, ali pertinho do Colégio Estadual Central, cuja casa, com a morte dele, foi dada para uma creche que ele ajudava. A casa, o único bem que ele tinha, ficou para a creche. Né? Olha para você ver. Né? O homem que foi vice-presidente da República, não é não? Tão dadivoso como o nosso Dom Barroso, né? É verdade. Que também está dispondo dos bens. Dispôs dos bens dele para fazer uma associação para dar casa. Outro dia nós fizemos uma entrevista com ele aqui. Para dar casa para as pessoas que pagam aluguel. Perfeito. Perfeito. Aliás, o Dom Barroso está materializando um sonho meu. Eu falo o seguinte, que se eu ganhasse um prêmio desses prêmios de loteria, eu ia montar ainda eu brincava, um BNHzinho, né, onde eu ia construir casas para as pessoas que pagam aluguel para ter a sua casa, mas não ia ser essa voracidade de juros, correção monetária, etc. Tal, que o cara
cara compra uma casa por 200, depois que ele paga 800 mil, é que ele pode dizer que ele é dono da casa. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? E que o governo usa o dinheiro do trabalhador, que é o dinheiro nosso, o dinheiro do Fundo de Garantia, que está financiando tudo isso, né? Quer dizer, as empreiteiras fazem as obras, ganham muito dinheiro, recebem na hora, porque a Caixa paga na hora em cash, está aqui e tal, e aí vende, a Caixa vai vender, vai financiar. E nesse financiamento, né, a pessoa paga e não consegue pagar tudo. É um negócio difícil, né? Perfeito. O Dom Barroso vai fazer uma coisa diferente. Isso, né? ele está de parabéns, né? Está de parabéns. Aproveitando o ensejo também, eu gostaria que você pudesse espiar depois da minha janela. Da minha janela. Chega à minha janela e dá uma espiada. Ah, perfeito. Quero agradecer aqui a sua dedicatória, muito obrigado, dos 2 livros, né? Eu gosto muito de livro, aliás, hoje eu fiz uma mensagem, né? E a gente está dizendo justamente isso, né? Que ler é a melhor coisa do mundo, né? Com certeza. Quando você lê, você... Está aqui, ó, Da Minha Janela. Márcio Valadares, está aqui, ó, para vocês verem. Aí hoje vai encontrar, doutor Márcio, hoje encontra os livros? Esse livro foi publicado, mas ainda não foi lançado. Não foi lançado ainda. Então, é em primeira mão. Ah, beleza. Que o meu amigo Assir Antão está recebendo. Muito obrigado. Ainda não lançado. O outro já tem? O outro sim. Já tem nas livrarias? Editora Baraúna, né, pela internet hoje. Ele esteve na Livraria Cultura, em várias outras, né, aí de projeção, pedido sempre por internet. Mas o mais importante não são o número de leitores, e sim a qualidade deles, né? Ah, beleza, é verdade. E hoje eu falei, né, a importância da gente ler, né? Se você não tem nada para fazer na vida, você está dentro de casa à toa, o que você vai fazer? Pega um livro, vai ler, né? Pega uma revista, vai ler. Isso é muito importante a gente ler sempre, né? Quem lê sempre, primeiro, eu lembro que meninos, né, a professora dizia para a gente assim, cada vez que você lê um livro, naquela época tinha os livros, não me esqueço de Lúcia Casasanta, dos livros A Mais Belas Histórias, que tinha 1º ano, 2º, 3º e 4ª série primária naquela época. Infantis, né? Livros infantis que a gente lia. Assim, cada vez que você lê, você aprende também a escrever. Com certeza, com certeza. E interessante como aquela lição lapidar do Rui Barbosa na Oração aos Moços, né? Do seu conhecimento, como homem do direito também, né? Para não arrefecerdes, imaginai que podeis vir a saber tudo. Para não presumirdes, refleti que por muito que souberdes, muito pouco tereis chegado a saber. Mas o livro nos conduz a saber. E essa ânsia de saber a gente encontra eternizada nas obras. Né? Pois é, eu quero agradecer a visita do senhor aqui ao nosso programa, doutor Márcio Valadares Vasconcelos, recomendar o livro dele e agradecer a sua visita. E lembrar, depois que, numa próxima oportunidade, Deus querendo, assim querendo, vamos pensar na zeladoria do planeta. Precisamos zelar pelo planeta. Aliás, ele vai vir aqui outro dia para falar sobre a zeladoria do planeta. Que é uma coisa totalmente diferente, que o tempo não vai dar hoje, mas vai falar sobre a zeladoria do planeta, que é um projeto fantástico, maravilhoso. Falou? Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço para vocês e até amanhã.